E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Então, sejam todos muito bem-vindos e nós estamos aqui estudando o Evangelho de Marcos, num projeto de 1189 semanas, onde a cada semana nós estudamos um capítulo da Bíblia e, graças a Deus, chegamos ao capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Mas, antes de necessariamente adentrarmos a este capítulo, gostaria de pedir a você que, por favor, se inscreva neste canal, curte aí, compartilhe, ativa o sininho, tá bom? Tudo isso aí vai me ajudar muito nessa caminhada. E se você quiser também aí passar para os seus contatos, né, na igreja e tal, vai ser muito legal isso daí. E gostaria de pedir que você ficasse aqui e acompanhasse até o final, que às vezes tem uma linha de raciocínio e talvez você desiste aí no começo, ou então fala, não, eu já sei e tal, e às vezes perde, né, essa continuidade. Então gostaria também de pedir essa força aí pra você, tá bom? Então era só esses avisos que eu tinha, e vamos então entrar no capítulo 4 do livro do Evangelho de Marcos, e cada vez mais, eu até falei isso no outro vídeo, vou deixar até o link aqui na descrição para você poder ver e acompanhar os outros vídeos dessa série. Mas o fato é que quanto mais eu leio o livro, o Evangelho de Marcos, aconteceu também em Mateus essa progressão no meu entendimento da seriedade do Evangelho. Às vezes nós vivemos uma vida achando que a gente já sabe o Evangelho, que a gente está bem com o Evangelho e conforme nós vamos estudando e nos aprofundando, nós percebemos assim como a palavra de Deus é séria, como Jesus, a sua mensagem é extremamente séria e nós não podemos brincar com o evangelho de forma nenhuma. Então é muito importante que você, né, e aqui eu faço esse vídeo também no incentivo de que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia, busque ao Senhor de todo o seu coração, ore ao Senhor. Se você tem dúvidas, tem dificuldades, se debruce na palavra de Deus, que Deus ele vai tirar as suas dúvidas e ele vai te dar a compreensão que você precisa. Então é muito importante isso daí. E no capítulo 4, logo no início, a gente vê a famosa parábola do semeador. A primeira parábola que Jesus conta é a do semeador. E é muito interessante essa parábola, né? E por que Jesus começa a ensinar por parábolas? Então, primeiro eu quero responder a isso antes de entrar nessa parábola. Eu não vou falar sobre o texto todo, como geralmente é o que eu faço, eu só pego pontos importantes do texto e eu vou dar uma relevância maior aqui nessa parábola do semeador. Mas por que Jesus ele começa a falar por parábolas? E os discípulos têm essa dúvida, porque antes é registrado que Jesus ele discursava para todos ali livremente, sem usar parábolas, sem usar esses exemplos, né? E aí os discípulos perguntam para Jesus, no versículo 10 fala assim: mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se a mim e ser perdoados. Por isso que eu já disse aqui no início como o evangelho é algo tão sério. Porque Jesus ele começa a falar por parábolas e aí os discípulos perguntam, mas por que agora o senhor está usando esse método, né? E Jesus fala, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar os de fora, de modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se a mim e ser perdoados. Então alguém pode falar assim, nossa, como Jesus é mau, né? Ele não quer salvar as pessoas, por que ele fez isso? Na realidade, Jesus, ele é maravilhoso, Jesus é poderoso, cheio de misericórdia, mas a paciência de Deus tem limite. Isso é verdade. Com certeza a paciência de Deus é infinitamente maior do que a nossa, se a gente fosse comparar, mas tem limite. E Deus ele traz punições ao ser humano.
Então aqui a gente vê claramente uma punição de Deus para com os escribas e fariseus. Se você assistiu ou você leu o capítulo 3 aqui que eu falei, por exemplo, há um pecado muito grave cometido pelos escribas e fariseus, onde eles disseram que Jesus atuava e fazia o que ele fazia pelo poder de Beelzebul, pelo poder de um demônio. Então o pecado deles foi muito grave, os nossos pecados são graves. E todo o pecado tem consequências graves, consequências eternas. E no caso deles aqui, eles cometeram um pecado imperdoável, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E agora eles estão sendo punidos por conta disso. Não é que Deus simplesmente deseja, gosta e quer punir as pessoas, mas todas as nossas ações, elas têm uma repercussão eterna, de vida ou de morte. E aí tem um comentário bíblico que diz assim: quando as pessoas por sua própria vontade rejeitam o Senhor e tratam sua mensagem com desdém, mesmo sendo avisadas dos perigos e das promessas, ele então, Jesus então, as endurece. Então elas rejeitaram, elas endureceram, apesar de ver a ação de Cristo. Aqui Jesus estava aí visivelmente atuando. Hoje Jesus está invisivelmente atuando, trazendo palavras de verdade, trazendo salvação. E a pessoa rejeita isso daí. Então a penalidade é esse endurecimento, para que aquelas que não quiserem se arrepender não sejam mais capazes de fazê-lo e de serem então perdoadas. Presta atenção. O maior juízo de Deus é entregar o homem ao seu próprio desejo. Isso aqui é uma penalidade muito, muito séria. O maior juízo de Deus é nos entregar às nossas paixões, aos nossos desejos. Então, por isso que Jesus aqui, ele então traz uma penalidade para aqueles homens e essa penalidade ela continua sendo estendida para aqueles que desobedecem a Deus. E aí, essa parábola do semeador, ela é muito importante, por isso que eu quero dar só ênfase basicamente nela. Depois a gente só vai finalizar o vídeo, mas eu quero dar ênfase muito nela, porque no versículo 13, Jesus fala assim: então Jesus disse, se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? Então, entender essa parábola é fundamental para entender as outras parábolas. E essa parábola tem a parábola e Jesus depois explica a parábola. Então aqui está super autoexplicativo. Então eu vou ler a parábola, né, que Jesus proferiu. Jesus disse assim: ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo caminho, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior do que essa quantidade. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então nós precisamos, e eu gostaria de te pedir, a sua atenção nesse momento, porque nós precisamos compreender essa parábola para compreender as demais e para compreender o que Jesus está falando. Esse campo, a semente, é a palavra de Deus. E aqui Jesus está falando de vários tipos de coração. A mensagem é proferida, a palavra é lida ou é dita ou é explicada, como nesse vídeo aqui. E há vários tipos de coração. E aí fica a pergunta, que tipo de coração é o seu? Porque isso me fez muito refletir sobre que tipo de coração é o meu. Mas Jesus explica a parábola. Então vamos ver a explicação de Jesus. O lavrador lança as sementes, versículo 14. O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. Então, esse lavrador, ele está trabalhando e ele está lançando a palavra de Deus, a mensagem. Versículo 15. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e as toma. Então aqui é o primeiro grupo que tem um coração que
ao ouvir a mensagem de Deus, simplesmente já rejeita essa mensagem. Então Satanás tira facilmente essa semente. Essas pessoas, muitas dessas pessoas não estão dentro da igreja, elas estão fora da igreja. Elas se posicionam realmente contrárias ao evangelho, elas não querem saber do evangelho, elas escutam. Elas veem, mas elas não têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, porque elas já estão comprometidas com Satanás, com o inimigo, com este mundo, com a carne, com os seus desejos e prazeres. Então eles rejeitam mesmo. Aí vem o segundo grupo. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem, sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidas por causa da mensagem, cedo desanimam. Este aqui é o segundo grupo, onde a igreja, o pregador, tem até o missionário, né, tem até a oportunidade de falar da palavra de Deus para essa pessoa. E quando essa pessoa escuta a palavra de Deus, ela ouve com alegria. Ela entende, não, a palavra de Deus é boa, Deus é bom, é isso que a gente precisa. Ela concorda com o pregador, com a palavra em muitos aspectos. Mas infelizmente ela não se compromete com o evangelho. Ela não se compromete. Ela não vai numa igreja. Ela não busca a presença de Deus. Ela não lê a Bíblia. Ela não ora. Ela entende que é bom. Às vezes ela manda teu filho, os filhos, para ir para a igreja. Vai que lá é bom. Vai que lá você vai aprender coisas boas. Ela apoia. Ela é amiga do evangelho. Mas ela não se compromete, né? Essa pessoa não se compromete com o evangelho. E aí quando vem problemas, quando vem alguma coisa, ela, ao invés de buscar a Deus, ela se afasta. Porque ela quer, esse grupo, eles querem as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Ela quer ter prosperidade. Ela quer ter um casamento, ou ele, né? Um casamento próspero, abundante, bom. Quer ter uma vida financeira boa. Quer ter muitas coisas, mas busca a Deus para ter coisas. Não busca a Deus como um fim em si mesmo. Então não quer saber, na verdade, de Deus, quer saber das bênçãos de Deus. Então essa pessoa, ela simplesmente rejeita também a Cristo. E aí vem o terceiro grupo. As que caíram entre os espinhos representam outras que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Esse grupo aqui, ele até está dentro da igreja, né? Tem gente que acha assim, não, se eu tô na igreja, se eu vou para a igreja, então eu sou desse último grupo. Mas esse penúltimo grupo que eu acabei de ler aqui, que a semente cai entre espinhos, às vezes essa pessoa está dentro da igreja. Ela é frequentadora de igreja, às vezes ela é membro de igreja. Às vezes ela até lê a Bíblia, às vezes ela até ensina. Ela tem uma dinâmica que se parece com pessoas que têm Deus em seu coração, em sua vida. Só que acontece, olha só o que o verso diz. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Às vezes a gente entende que fruto é obras, que a gente faz obras. É claro que pode ser colocado nesse viés, mas o fruto aqui é algo mais profundo. Porque aqui, veja que a pessoa é seduzida pelas riquezas, ela é sufocada pelas preocupações. Então a pessoa que vive desejosa de ter aquilo que não tem, vive uma vida de ganância muitas vezes, desejando viver em função, por exemplo, do dinheiro, né? O Deus dela é o dinheiro, ou por ela ter muito ou por ela não ter, mas ela vive sempre em função disso. Ou ela vive sufocada pelas preocupações dessa vida. Então, a palavra de Deus fala, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, mas a pessoa não lança ansiedade sobre Deus. Ela vive consumida por preocupação, por ansiedade, e essa ansiedade desenvolve muitos outros adoecimentos. E o pior, que é o adoecimento do pecado, é o endurecimento do coração, porque não confia em Deus. Não confia que a sua vida está nas mãos de Deus. Então é consumida pela ansiedade, porque não confia em Deus. Pela sedução da riqueza e pelo desejo de outras coisas, não produzindo fruto. O fruto tem a ver aqui com obediência, e eu vou dizer mais ao final por que tem a ver com obediência.
mas o fruto tem a ver com obediência. Essa pessoa, ela está na igreja, muitas vezes, né? Não todas, mas aqui usando esse exemplo. Ela faz coisas até para o Senhor, na obra do Senhor, como a gente costuma falar. Mas ela é uma semente sufocada pelos espinhos, porque ela é desobediente a Deus. Tudo aqui tem a ver com obediência a Deus. Ela é desobediente ao Senhor, vive uma vida de ganância, vive uma vida voltada para si, para as suas preocupações e para a sua vida. E esse grupo ele é muito perigoso, porque ele, em algum momento, ele vai perceber, ou é muito perigoso, porque ele pode estar na casa de Deus e viver longe de Deus, e isso é um perigo. E aqui, todos esses grupos, eles têm uma característica muito peculiar, é que eles não são perseverantes. Mas aqui não está falando que a pessoa porque o texto traz uma velocidade que fica parecendo que a semente cai e a coisa já acontece. Mas a perseverança está em anos. Às vezes a pessoa passa anos dentro da igreja, mas ela é um coração, talvez como um desses corações aqui. E com o passar dos anos, lá pra frente, é que muitas vezes vai ser revelado esse coração, que vai deixar o evangelho, que vai deixar a igreja falar, não, agora eu sou crente em casa. Não, é porque a igreja é cheia de problemas, tem isso, tem aquilo outro, eu não quero mais. E essa pessoa vai se desligando e se afastando, mas na realidade é porque ela tinha um coração como esse. Um coração infrutífero, um coração onde a semente bateu, mas não penetrou. E aí, o último grupo e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 70 ou 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Isso daqui, como eu disse, né, não se refere a obras, porque tem gente que pensa assim, não, eu trabalho muito na igreja, eu estou envolvida nisso, naquilo outro, então eu sou esse coração. Não está falando aqui de obras no sentido de fazer coisas para Deus. Está falando aqui de obediência ao Senhor, de cumprir aquilo que ele diz. No capítulo 4, no finalzinho, Jesus fala assim, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e minha mãe. Então, quem produz essa colheita é quando a pessoa ouve a palavra e obedece essa palavra. Então, qual coração nós somos? Talvez você deseje ser esse coração aqui do versículo 20, que produz. Esse produzir é produzir uma vida de obediência. Então, as obras, né, o serviço ao Senhor vai ser uma consequência dessa obediência. E não algo forçado para dizer eu sou de Cristo porque eu faço isso, aquilo, outro. Não. É justamente uma obediência ao Senhor. E aí eu quero trazer aqui 2 pontos. Em primeiro lugar, um coração frutífero ouve e recebe a palavra. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, disposto com o firme propósito de obedecer. Elas colocam em prática a mensagem e por isso frutificam. É isso que eu estou querendo dizer. Elas ouvem a mensagem e elas obedecem. E o obedecer é esse fruto de fé, de confiança. Eu não vivo para as riquezas, como diz aqui, seja eu pobre ou seja eu rico. Eu vivo para Deus. Eu vivo em obediência a Deus. Deus exige e pede de mim uma vida de santidade. Então agora eu vou buscar essa santidade na presença de Deus, porque eu obedeço a palavra de Deus. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e frutificar. Quanto tempo, né, você gasta? Eu também, porque essa reflexão me feriu primeiro, né, antes de ferir outros, né? Quanto tempo você gasta lendo a palavra e pensando a respeito dela, meditando, ruminando essa palavra. E essa palavra confronta nossa vida de pecado. E aí, nesse confronto, nós precisamos, então, confessar os nossos pecados e abandoná-los. O frutificar é uma vida de abandono ao pecado. É uma vida de proximidade a Deus. Essas pessoas que têm esse coração frutífero são aquelas que verdadeiramente se arrependem do pecado,
depositam sua confiança em Cristo, nascem de novo e vivem em santificação e honra. Elas obedecem e renunciam o pecado, amam a Cristo e o servem com fidelidade. É uma vida transformada, uma vida que evidencia a presença de Deus. A marca dessa pessoa não é apenas fruto por algum tempo, mas é perseverança na frutificação. É anos, é a vida toda, produzindo frutos de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de mente. Eu tinha uma vida que era de maledicência, eu vivia falando mal das pessoas. A palavra de Deus me confrontou e disse que eu não posso viver dessa forma. Agora eu controlo a minha língua, para a glória de Deus. Eu era uma pessoa que não perdoava ninguém, que tinha rancor, tinha raiva. Confrontada pela palavra de Deus, agora eu vivo em perdão, eu perdoo as pessoas. Eu era uma pessoa que não ajudava ninguém, porque por vários motivos que eu colocava, eu tenho pouco dinheiro, eu não ganho o suficiente, deixa outras pessoas ajudarem, se eu ajudar fulano, ele é ingrato. Depois que a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente se torna generoso, independente de qualquer coisa, independente da minha situação financeira, independente do outro, de quem é o outro. Eu ajudo porque agora eu sou generosa. Antes eu vivia uma vida de mentira, eu mentia demais, com coisinhas pequenas. Eu contava uma história, eu aumentava essa história e vivia sempre em mentira. Agora, confrontada com a palavra de Deus, eu me esforço para viver em verdade, eu falo a verdade. Eu agora falo a verdade, mas também eu falo em amor, usada por Deus, tendo misericórdia. Eu antes não ia para a igreja e não reconhecia a igreja como algo sério e que nós precisamos ir e nos envolvermos e nos comprometermos com ela. Confrontado com a palavra de Deus, agora eu me torno uma membro de uma igreja ativa, trabalhando e atuante na obra do Senhor. Antes eu vivia em imoralidade sexual, pensando coisas indevidas, imoralidade, falando imoralidades, vivendo imoralidade. Agora, confrontado com a Bíblia, eu busco a santificação, parando de ver coisas que não devem, tampando a minha boca para não proferir imoralidade, guardando o meu pensamento para não ter imoralidade nele. Então, esses foram alguns exemplos, mas há centenas, dezenas de exemplos que a gente pode usar de mudança de vida. E essa mudança não é um dia, 2 dias, é a vida inteira. Este sujeito que tem esse tipo de vida é este do capítulo 20, do versículo 20, onde a semente entrou, produziu fruto de arrependimento, fruto de mudança, fruto de santificação, fruto de dependência no Senhor, fruto de uma vida entregue ao Senhor. Então, que tipo de coração você tem, né? Essa é a mensagem. E aí, para concluir o vídeo, o capítulo, depois dessa parábola tão rica, tão profunda, tão maravilhosa, Jesus profere algumas parábolas. A parábola da lâmpada, a parábola da semente que cresce e a parábola da semente de mostarda. Jesus ensina sobre o poder da palavra no estabelecimento do reino. Então, todas essas parábolas estão se referindo à palavra de Deus e o estabelecimento do reino de Deus a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus é essa daqui, este livro que a gente tem estudado. As parábolas usadas por Marcos estão ligadas, Marcos, o evangelho que a gente está estudando, né? Estão ligadas ao poder da palavra no estabelecimento do reino de Deus. Então a nossa vida tem que viver centrada nisso daqui. Um culto tem que ser centrado nessa palavra. Não é alguém falar assim, eis que te digo, o Espírito de Deus mandou te dizer isso e aquilo. Não. Tudo que Deus tem para nós está aqui, neste livro, e nós precisamos seguir e obedecer isto daqui, porque é Ele que estabelece o reino de Deus. Jesus contou 3 parábolas sobre o reino. Primeiro, semeador, semente e grão de mostarda. A primeira fala da resposta do homem à palavra, que é a parábola do semeador. A segunda trata do poder intrínseco da palavra, que é a parábola da lâmpada. O terceiro fala da capacidade extraordinária do crescimento dessa parábola no estabelecimento do reino. Então, interessante, né? Como mostra a dinâmica da palavra de Deus. A palavra de Deus trata do poder intrínseco da palavra,
da capacidade extraordinária do crescimento da palavra de Deus no estabelecimento do reino de Deus. Então, é fantástico essas parábolas. E o texto termina, e aqui para a gente concluir, para não ficar tão extenso, o texto termina dizendo que Jesus acalma a tempestade. Então, Jesus, depois dessa dinâmica de ensino, ele entra num barco com os seus discípulos, outros barquinhos também seguem, e Jesus vai para a região de Gadara. Nós vamos ver essa história no próximo vídeo. Mas aqui Jesus diz que Jesus estava cansado, então Jesus desce ali ao fundo do barco, coloca sua cabeça numa almofada e ele tira um sono muito bom, muito gostoso. Só que uma tempestade se levanta. Uma tempestade se levanta e os discípulos se apavoram, os discípulos se amedrontam e chamam Jesus, falam: Jesus, o Senhor não se importa da gente morrer? Porque a tempestade está aí, a gente vai morrer afogado. E Jesus se levanta, acalma a tempestade. E Jesus também repreende tanto o vento, o mar e a tempestade, mas repreende também os seus discípulos. Então Jesus, versículo 40, lhes perguntou: por que estão com medo? Ou ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Este é Jesus. Jesus, ele tem todo o poder. A sua palavra não vai ser silenciada. O evangelho não vai ser exterminado. Esse Jesus, ele tem poder. A sua palavra tem poder de transformar as nossas vidas, transformar nosso coração que é duro, que é rochoso, que é cheio de espinhos, numa boa terra. Esse é o poder atuante do evangelho de Jesus Cristo, da obra que Cristo fez. Jesus é aquele que pode acalmar a tempestade da nossa vida. Ou, em meio à tempestade, ele nos acalma. Em meio à tempestade, ele nos leva à paz. Talvez a sua vida, você está sem saúde, sem emprego, sem condições de sustentar a sua família. Talvez o caos se instalou, problemas em cima de problemas, lutas em cima de lutas. Jesus é aquele que pode acalmar as tempestades da sua vida. Clame ao Senhor. Os discípulos, eles fraquejaram na fé, mas eles fizeram certo, eles acordaram Jesus. Jesus, nos ajuda. E imediatamente Jesus os socorreu. Faça isso. Clame a Jesus. Não espere você sentir uma fé, ou ter uma fé, sei lá, de mover montanhas. Clame a Jesus. Jesus, tem misericórdia. Jesus, eu estou morrendo, eu estou me afogando, eu estou sendo destruído. E Jesus, ele virá o seu socorro. Porque Jesus, ele deseja salvar. Jesus, ele deseja transformar o solo do nosso coração. Jesus, ele tem poder para isso. Mas você e eu precisamos confiar nesse Jesus que é todo poderoso. Que Deus abençoe muito sua vida, medite mais nessa palavra, leia a Bíblia, busque a presença de Deus, porque vale muito, muito a pena. E o Evangelho é coisa muito séria, nós precisamos levar mais a sério a mensagem do Evangelho. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Lembrando que sai vídeo aqui toda terça, toda quarta e todo sábado, certo? 3 vídeos por semana. Mas sai também uns vídeos mais curtos de 1 minuto chamado Shorts. Na segunda, na quinta, na sexta. Então, todo dia aí, de segunda a sábado, tem vídeo aqui no canal. E eu gostaria de pedir a você que prestigiasse esses vídeos e que seja tudo, né? Pelo menos é meu desejo para a glória de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.